Bassani, eu vou convidar o Paulo Pozzonov, que está com a gente direto de Curitiba, de forma remota. Pozzonov, durante esse final de semana eu cheguei a ouvir, em alguns noticiários ou alguns representantes falando que a imprensa ela estava fazendo uma verdadeira pirotecnia e criando um fantasma onde não existe, que na verdade nós estávamos ampliando a lente de aumento, fazendo alguma coisa que era para além da verdade. As imagens que nós estamos mostrando é para além da verdade ou nós estamos, na verdade, mostrando um ditador, um cara que perdeu completamente a sua razão e ataca de forma cruel civis e não está nem aí para o que o mundo está achando dele ou levando em consideração aos argumentos dele? William, eu também, eu estou até um pouco pasmo, assim, de ver que nos últimos dias, até vamos usar aqui reducionismos e generalizações. Eu peço que o espectador, o ouvinte, compreenda a necessidade até de usar esse tipo de reducionismo, mas eu vi aí muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, muitos bolsonaristas, muita gente que se diz representante, ou membro desse grupo chamado direita conservadora, demonstrando apoio, dizendo que Putin está certo, que está lutando contra o globalismo. E eu te confesso, William, que eu estou pasmo com isso, porque está claro, até pelas palavras do próprio Putin, que o inimigo para ele, a Ucrânia é apenas um pretexto, o inimigo para ele é o Ocidente, E o Putin, ele tem essa característica, ele é muito bom de lábia, essa é a grande verdade, ele é um malandro. Então, se você escuta o Putin falando num dia, você tem a impressão de que ele novamente usando aqui um termo reducionista, de direita, que ele está defendendo os valores conservadores. Se você conversa com ele no outro dia e você é uma pessoa que defende lá, tem saudade da União Soviética, do comunismo, ele dá a entender que ele é uma pessoa que defende também a União Soviética, tem esse banzo da União Soviética ou até do Império Russo. Então, ele é coletivista. É uma figura perigosa. Eu não acho que as comparações neste momento, com Hitler sejam exageradas. A gente banalizou muito essa comparação com o nazismo aí ao longo dos últimos 80 anos. Aí, de repente, a gente vê um monstro na política internacional novamente, e a gente tem dificuldade de fazer essas associações, um pouco como aquela história do menino que gritava lobo, gritaram lobo tantas vezes, quando aparece o lobo, parece que ninguém acredita. Mas eu ainda estou pasmo, William, com essa submissão de muita gente a essa retórica e mentirosa de Vladimir Putin nesse momento. Bom, na reunião da ONU, Pozzonov, inclusive o Bassani está com a gente também, quando o embaixador russo falou, ele fala em direitos humanos e desarmamento por um mundo mais pacífico. Bassani, foi nesse momento que todos se levantaram, Ou boa parte? Exatamente, calculam que cerca de 140 diplomatas da ONU levantaram quando o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, começou a fazer o seu discurso, exatamente por serem contrários à justificativa russa, que tenta sempre fazer um malabarismo, um contorcionismo da retórica para justificar. Fala um momento de desnazificação, outro de desmilitarização, falam de diversas coisas que nós sabemos que serve apenas para a retórica russa, talvez para o seu próprio povo que não tem contato com a liberdade de imprensa e acredita nisso veementemente. Eu vejo isso de forma bastante pessoal, porque eu tenho contatos com muitos russos e eu sempre pergunto para eles o que se passa, o que a mídia ela noticia sobre isso, e é sempre tudo uníssono, é sempre a mesma coisa. O Putin está lá salvando a população russa que está sobre vários abusos dos direitos humanos na região do Donbass, e a Ucrânia é um país regido por nazistas. Aí eu falo assim, realmente, se o país fosse regido por nazistas, por mais que nós saibamos que há a presença de neonazistas na Ucrânia, isso não é novidade para ninguém, o presidente Zelensky é judeu, seus pais são de origem judaica, os seus avós lutaram pela União Soviética, outros parentes morreram no Holocausto, levados para campos de concentração. A própria sociedade ucraniana, eu estive lá 3 vezes desde a Euromaidan, é uma sociedade livre, você vê a liberdade de imprensa começando a nascer, uma constituição mais democrática. Então,
eu acho que são justificativas totalmente desconexas, né? E ao mesmo tempo que aqui no Ocidente, por mais que não sejamos perfeitos, vemos duas versões, vemos pessoas defendendo o Putin e pessoas contra o Putin. Apesar de eu concordar com o Paulo que é uma retórica absurda, a liberdade de expressão, ela faz com que nós tenhamos que escutar ambos os lados, e é isso que faz exatamente nós sermos uma sociedade livre, em comparação com a Rússia que é tudo uníssono, né? E os diplomatas se levantando na ONU exatamente mostrando seu repúdio a essas declarações falsas divulgadas pela Rússia em todos esses dias.